Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Livramento, sou formado em fisioterapia e tenho formação em microfisioterapia e leitura biológica. E o que me chama a atenção em estudar a leitura biológica é que ela ajuda a gente a entender quais são os conflitos que estão por trás do nosso comportamento e dos sintomas e das doenças que a gente manifesta. Tá? Então hoje eu vou falar para vocês de como o processo de envelhecimento pode ser analisado do ponto de vista biológico. Se a gente pensar que são os nossos conflitos que fazem, que moldam a nossa personalidade, a forma como a gente vai enxergar o mundo, a gente pode olhar para a história dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós e perceber como que eles envelheceram. Tá? Se a gente tem a partir daí um modelo que é positivo ou um modelo que dentro da nossa visão é negativo. Tá? Por quê? Porque as crenças que a gente vai ter daquele padrão de comportamento que eles tiveram pode dar um indicativo de como a gente pode reagir. A vantagem de saber isso, principalmente numa idade menos avançada, é o fato de que se a gente mudar os nossos comportamentos, mudar a nossa forma de atuar sobre essa crença, a gente pode fazer um resultado diferente. Então, quais são as crenças de maneira geral que a gente traz do processo de envelhecimento hoje? Que o idoso ele é incapaz, que idoso é sinônimo de doença, que idoso é sinônimo de dificuldade. Então, se você observa a partir disso e modifica essa percepção dentro de uma nova gama de possibilidades, onde a partir da idade mais avançada você pode buscar novas atividades que você não pôde fazer a vida inteira, situações onde você precisou trabalhar para a sua subsistência, para a sua sobrevivência, e a partir de agora você pode fazer aquilo que realmente te tocava. Não se culpar pelo fato de ter criado errado ou certo ou com dificuldade o seu filho e aproveitar melhor o tempo que você tem com esse filho e com os netos que possivelmente você também tenha. Isso vai te gerar um resultado diferente. É interessante observar que dentro da leitura biológica, a glândula suprarrenal ela tem a função de nos fornecer a energia necessária que a gente tem para fazer as nossas escolhas, seguir o caminho que a gente quer seguir. Então ela vai estar sempre impactada quando de alguma maneira a gente questiona determinada escolha em detrimento de outra. Ou eu fico com a dificuldade de lidar com as mudanças que a vida impõe para a gente. Isso gera o que a gente chama de burnout, que é a síndrome da fadiga crônica, a falta de motivação, a falta de alegria, a falta de entusiasmo para fazer as coisas. Então quando a gente tem uma noção de projeto, é claro que um idoso de 75 anos vai ter um projeto diferente de um jovem de 30, de um jovem de 25 que está começando a vida. Mas quando você tem um objetivo, você estimula a sua suprarrenal para te dar a energia necessária para você fazer aquilo que você quer fazer. Existe a história de uma americana chamada Uda Crooks, que por volta dos seus 75, 76 anos de idade, quando ela se aposentou e ela pensou, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E o sonho dela sempre tinha sido fazer uma escalada. E ela decidiu então escalar o Monte Fuji. E aí o que ela fez? Ela começou a treinar para escalar o Monte Fuji. E por volta dos seus 91 anos de idade, ela conseguiu escalar o Monte Fuji. Então o que ela, dentro da percepção dela, ela tinha um sonho, ela se esforçou para que esse sonho acontecesse, ela trabalhou para aquilo e a partir disso ela conseguiu realizar. Então isso nos mostra que muitas das vezes os nossos sonhos eles vão estar sendo definidos pela até onde a gente acredita que a gente pode realizar. Então se você tem uma meta, você tem um sonho, seja a sua idade qual for, você pode colocar num papel qual é o meu sonho, o que eu ainda quero realizar, o que eu ainda posso realizar. Seja generoso com as suas metas, tá? Mas não deixe de sonhar. Coloque as medidas que você precisa, pode eleger pelo menos 3, para você alcançar esse sonho, tá? Dentro daquilo que você busca, independente da idade que você tem. Você vai ver que quando você coloca isso num papel e bota, você vai colocar a vela do seu barco lá em direção a esse objetivo, as suas suprarrenais vão começar a entrar em ação, você vai acordar muito mais disposto, você vai dormir muito melhor, você vai ter muito mais energia, porque quando a gente fica com a sensação de girar e não sair do lugar, as nossas energias são drenadas lá para baixo. É uma forma de proteção do nosso corpo. Se eu não sei que direção eu quero seguir, eu não vou para direção nenhuma. Só que aí a gente também não caminha. Tá?
Tá? Então, tenha o objetivo em mente, que ele seja condizente até com as suas possíveis limitações da idade, se você já for uma pessoa de idade. Se você é uma pessoa mais nova, você pode ajudar quem é mais de idade. E aí, vô, qual é o seu sonho? O que o senhor quer fazer? O que o senhor nunca fez porque você tinha que cuidar do pai, cuidar da mãe, trabalhar, e que você sempre teve vontade de fazer e nunca fez? Você vai gerar valor para esse idoso, você vai incluir esse idoso a esse sistema, o que vai fazer com que ele sinta pertencendo àquele sistema, você vai fazer com que ele sinta importante, e ele realmente é, porque a ideia é sempre do idoso sempre se excluir. Se você for ver, a maioria acaba se excluindo, acaba não saindo mais de casa, porque na verdade ele se sente incapaz, ele não se sente fazendo parte do nosso meio social, do nosso convívio social. Para mim, um dos conceitos mais incríveis da leitura biológica é o conceito de invariante biológico, que é o que explica a conexão do corpo e da mente na manifestação dos sintomas. Então, o que é o invariante biológico? Se a gente imaginar um triângulo, onde em cada vértice do triângulo a gente tem órgão, cérebro e psique. O que seria isso? Então vamos supor que uma pessoa desenvolve um problema no fígado, nos hepatócitos. Tá? Então a gente tem um órgão aqui com um problema. Esse problema, essa alteração de parênquima do fígado vai ser administrada pelo cérebro, uma área específica no tronco cerebral que vai administrar essa situação. E como que isso vai ser percebido pelo corpo? Através da percepção que a gente tem daquilo que a gente viveu. Vamos entender isso melhor. A função do fígado dentro da biologia é estocar. Ele guarda os nossos nutrientes, as nossas proteínas. Então, se eu vivo uma situação dentro da minha vida, uma perda de um emprego, a perda de alguém da minha família, ou eu tenho a ideia de que algo me falta, eu entro numa determinada carência, tá? Meu fígado vai começar a funcionar alterado. Agora, por que ele funcionou alterado devido a essa situação e não foi o meu testículo, não foi o meu coração, não foi o meu baço? Porque dentro da percepção a gente tem a mente consciente e a mente inconsciente. 95% da nossa mente ela é inconsciente. Então ela carrega a história dos nossos ancestrais, o que os nossos antepassados viveram de dificuldade, o que os nossos pais viveram de dificuldade, aquilo que a gente viveu na infância, as crenças que a gente traz a partir disso, os modelos que a gente aprendeu durante a vida, todas as influências que a gente sofreu dentro das situações de vida que a gente viveu. Então a percepção é a que vai administrar a forma como eu vou reagir ao meu conflito. Então, se você tem duas pessoas passando na rua e as duas são assaltadas, cada uma vai reagir de uma forma diferente. Por quê? Porque cada uma tem uma percepção diferente dentro da história de vida diferente que cada uma daquelas pessoas teve. E é isso que vai eleger um órgão A ou um órgão B que vai ser impactado. Se pegarmos então o sintoma do paciente, ele está expressando um conflito que tem por trás, onde em algum momento a sobrevivência dele foi ameaçada. Então isso ajuda a gente a entender de que forma a gente reage àquilo que a gente vive. O nosso sintoma, as situações de vida, as situações que a gente atrai, elas na verdade são uma mensagem da biologia, do universo, seja o que for, como uma tentativa de trazer à tona um conteúdo que está submerso no nosso inconsciente para a luz do inconsciente para que a gente consiga modificar. Se você quiser entender o que você está atraindo para a sua vida, tenta entender primeiro aquilo que você está emitindo. Então aquelas situações que se repetem, na verdade é uma tentativa de te trazer uma mensagem que você ainda não entendeu. É o cara que está batendo no seu ombro te cobrando um boleto que ainda não foi pago. Mas se você paga, está tudo bem.